Hoje nós vamos dar seguimento no capítulo 28, o tema Nas aflições da vida, item 26. Podemos pedir a Deus favores terrestres, e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas, quando julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mau daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar, como um pai recusa seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual tivermos suportado. Vem o item 27, a prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Hoje quem vai fazer a explanação do tema, né, do Evangelho é o nosso amigo Vicente Cardoso. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, a este momento. Aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas também ao canal desta casa. Hoje o tema nos concita de uma forma ou de outra a observarmos-nos de que nem tudo que nós estamos pedindo a Deus nos será concedido. Deus sabe das nossas necessidades. Aliás, não precisamos nem sequer apontar para Ele. Mas ao pedir, significa uma atitude de humildade de nossa parte, em perceber que Deus é maior e nós somos menores. E nessa atitude, o tempo todo, nós estamos pedindo. Mas muitas das vezes, a gente não sabe o que está pedindo. E muitas das vezes, o que nós estamos pedindo não é o melhor para nós. Por isso que está dizendo aqui, quando nós pedimos a Deus favores aqui do plano físico, do plano material, é imperioso que a gente observe. Porque nem tudo que a gente realmente quer adquirir seria útil, seria bom para nós. É tanto que Paulo de Tarso, em suas cartas aos Coríntios, ele já dizia: tudo eu posso, mas nem tudo é bom para mim. O que eu quero, esse eu não faço. O que eu não quero, acabo fazendo. E assim é o nosso dia a dia. Quantas vezes nós dirigimos a Deus, clamando a Ele alguns benefícios materiais. Certamente, alguns poderão ser concedidos quando nós trabalhamos para isto. A gente, às vezes, quer as coisas muito fácil, né? Só pedir, pedir, pedir e pedir. Somente choramingar.
as nossas vidas têm sido assim. E, no entanto, é preciso que a gente perceba de que, no ato de pedir, devemos ter a certeza se aquilo realmente vai ser bom para a gente. De repente não é. Porque o próprio Cristo chegou e disse: crede que tudo que pedirdes pela prece, havereis de conseguir. Inclusive o verbo aqui está no imperativo. Quer dizer, cuidado com aquilo que peça. De repente, não é o melhor. Portanto, que nós temos que ter o discernimento na hora de pedir, para saber se realmente as nossas necessidades são aquelas pelas quais estamos almejando. Então, logo no início aqui, nos foi falado que é muito importante a utilidade das coisas em nossas vidas. Mas é comum, pela nossa condição de espíritos que vivem no mundo de expiação e provas, como é o nosso, que é o segundo de baixo para cima, na escala dos mundos, é muito comum, estamos muito presos ainda à coisificação, quer dizer, o materialismo exacerbado. Tudo que nós normalmente almejamos é materialmente falando. A gente nunca se dirige a Deus pedindo a Ele uma graça, quer dizer, pedindo a Ele algo que não seja material, que não seja coisas. A gente nunca peça a Ele que nos inspire, que faz com que um bom espírito nos encoraja. A gente sempre está querendo ganhar na loteria. Eu não sei para que a gente tem tanta vontade de ganhar na loteria. Será que realmente o desejo nosso é alcançado? Será que seria muito bom para mim agora ganhar uma boa quantia na loteria? Um dinheiro fácil, sem esforço, sem trabalho, sem conquista? Porque o dinheiro de loteria é fácil. É na sorte, entre aspas. Às vezes a gente não tem tanta sorte para não ganhar nunca, mas joga a vida inteira. Outras vezes, outros não jogam quase nada e ganham. Que sortão deste, né? E aí, seria útil nas nossas vidas muito dinheiro? Quem sabe, com a escassez da qual nós estamos vivendo, é o melhor para nós? Porque, muitas das vezes, as nossas vistas, quer dizer, o nosso modo de querer, de ver as coisas, se circunscreve somente ao presente, ao momento, agora. Eu quero resolver a minha situação. Se eu ganhar, eu vou falar uma coisa, eu vou matar a fome dos pobres, tudo. Se eu ganhar. Então, hora jogada. Você já está condicionando a possibilidade da sorte. Se houver realmente a possibilidade, você vai matar a fome de todos os pobres. Inclusive, eu vou ajudar muito lá o Centro Espírita Jesus de Nazaré, no trabalho social, que é um trabalho de uma relevância social muito grande. O trabalho pelo qual essa casa desenvolve todos os meses, no final do mês, no último sábado, normalmente é distribuído cestas básicas, que às vezes quem recebe não sabe de onde saiu, do bolso de quem, do suor de quem. Portanto, meus amigos, muitas vezes a gente não vê o lado mal das coisas. Muitas das vezes, nessa vida privativa do material que muitos de nós vivem, eu não vou dizer na pobreza, mas numa vida bem regrada, isso, dos bens materiais, tendo suficientemente para sobreviver, a gente não sabe agradecer a Deus, não agradece. A gente sempre quer mais, e a gente nunca quer menos, sempre mais.
porque ainda nós somos muito egoístas. Nós vivemos uma condição de um verdadeiro egocentrismo, querendo que tudo só vem para nós, para o outro, nada. Não, às vezes não nos é concedido, nós blasfemamos contra Deus, injuriamos. A gente acredita que Deus está sendo ruim para conosco. Deus é providencial. No livro A Gênese, no capítulo 2, que fala sobre Deus, ali está um subtítulo que fala providência divina. Deus sabe das nossas necessidades e Deus nos provém de tudo que nós precisamos, mas de tudo que nós merecemos. No livro dos Espíritos, na terceira parte do livro dos Espíritos, tem uma lei chamada lei do trabalho. No universo, todo resultado é oriundo do trabalho. Se não trabalharmos, não há resultado, não há conquista, não há empreendimento, não há um resultado. É preciso que haja atitude. Se nós queremos as coisas materiais, somente vamos conseguir trabalhando materialmente. O céu já nos proporcionou tudo. A graça divina já está na sua providência o tempo todo. A solicitude de Deus para com as nossas imperfeições e necessidades é o tempo todo, Ele nos atende. Só que muitas das vezes o que vem para nós pode parecer que não é o melhor, mas é o melhor, é o que nós merecemos, é o que nós buscamos. Porque Jesus disse: pedi e obtereis, batei-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. A quem buscar e a quem bater a porta, essa abrir-se-vos-á. Esses três verbos, é imperioso que nós saibamos. Verbo é atitude, verbo é ação. Então as coisas não vêm sem o trabalho. Até mesmo as coisas divinas, é preciso, é imperioso que a mente nossa trabalhe. A nossa mente tem que trabalhar também, os pensamentos têm que trabalhar, no sentido de nos fazer merecer as benesses que o céu, todos os dias, nos fornece de graça. O sol brilha todos os dias para nós. Todos os dias a natureza é pródiga. A natureza nos dá tudo, sem que nós saibamos até como é que funciona a fotossíntese para produzir o grão do milho, da soja, da fruta que nós comemos todos os dias. Até mesmo aí, a gente não consegue perceber o quanto que o céu, as benesses do céu, recaem sobre todos nós todos os dias. A gente sempre quer somente as coisas materiais. A gente quer livrar de todos os problemas que a gente é causa e objeto. A gente esquece que nós geramos aquele problema. Nós esquecemos que nós geramos aquela patologia, quer dizer, aquelas doenças. E nós queremos ficar livre dela assim, de súbito, num passe de mágica. Porque no passe magnético não nos livra. O passe não cura definitivamente os nossos males. O passe, ele resolve de forma imediatista, atenuando os efeitos que nós mesmos somos causa. Agora, a verdadeira cura está em nós, porque nós somos as pessoas enfermas. Nós somos aquelas pessoas que nós temos a enfermidade na mente a retratar no corpo físico. Que é o exemplo típico. A gente passa uma vida inteira bebendo o alcoolismo. A vida toda. A gente passa a vida toda fumando o tabagismo. Passa a vida toda comendo exageradamente. E mais para o final da existência, vê os resultados, que são os quadros patológicos decorridos
da viciação alcoólica, do tabaco, da drogadição, do excesso de alimentação, dos condimentos da nossa alimentação, de todos os excessos. E aí a gente quer simplesmente receber um passe para poder curar aquilo. Se ver livre daquilo que nós inoculamos paulatinamente, dia a dia, hora, muito tempo. E não é assim que as coisas funcionam. Não é tão rápido, tão eficaz. Porque nós somos a causa do sofrimento. Mas também nós somos a causa do alívio, certo? Da cura. A cura definitiva está em nossas próprias mãos. Existe uma passagem chamada o Cego de Jericó, que Jesus estava por passar por uma ruela de Jericó, e lá estava um cego. E quando ele ouviu o alarido daquele povão, ele pensou, é ele que está chegando. E o alarido foi aumentando, de repente o cego começa a gritar, Senhor, Senhor, Senhor. Aí os apóstolos se dirigem ao cego e dizem, ei, que é isso? Para que gritar? E ele continuou gritando, Senhor, Senhor. Aí Jesus se percebeu o clamor do cego e aproximou dele. E ao chegar até o cego disse, o que queres que te faça? O cego simplesmente disse, que eu veja. Jesus então devolveu para ele, então vê. Então vê. Jesus simplesmente dirigiu a ele e disse, então vê, tua fé te curou. E foi. Agora, cego, não é no sentido literal da palavra, não é cego aqui dos olhos, da visão ocular, mas é da percepção das coisas santas, das coisas religiosas, das coisas puras, das coisas de Deus, de que nós o tempo todo passamos despercebidamente dessas coisas, dos valores intrínsecos, os valores da alma, que a gente não conhece. A gente conhece o valor das coisas materiais, mas das coisas do espírito, quer dizer, as coisas subjetivas nós desconhecemos. Então, ele disse, então vê. Então, Jesus disse para ele, então passa a entender por que você está cego. Porque muitos de nós estamos cegos. Na vida que agora, estamos enxergando tudo com os nossos olhos físicos, mas a nossa cognição espiritual é totalmente cego. A gente não valora as coisas espirituais, as coisas que o ladrão não pode roubar, as coisas que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que é a verdadeira riqueza que está no reino dos céus. E estas é que nós não conseguimos perceber. Então foi essa mensagem que o Cristo disse ao cego de Jericó. Então vê, devolvendo para ele a atitude de se perceber que ele precisava acordar, não somente para as coisas mundanas, do mundo material, mas para as coisas dele próprio, dos valores espirituais de que ele ainda não os possuía. Então, muitos de nós estamos, além de cegos, estamos mortos. Disse o Cristo, deixai que os mortos enterrai seus mortos. Quer dizer, mortos perante a vida maior que nós não conhecemos, a vida que precede e a vida que pós a morte do corpo físico. A gente não consegue ver isso. Então, quando ele disse, deixai que os mortos enterrai seus mortos, quer dizer, esses que só vivem a vida puramente material, já estão mortos, porque não conhecem a vida espiritual, a vida real, a vida definitiva. Porque a nossa vida aqui agora, meus amigos, irmãos espíritas,
essa nossa vida, ela é virtual. Ela não é real. Nós vivemos num mundo virtual. Eu estou aqui agora através de uma câmera, sendo filmado para ser colocado na web. É uma virtualidade. A presença de vocês aqui é física, mas esse momento vai ficar registrado na memória de cada um de nós como um momento que eu estive lá no Jesus de Nazaré com o Vicente na tribuna, falando sobre as aflições da vida, bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças. E uma coisa que é certa para todos nós, que tem que ser certo, é de que o nosso mundo aqui é um mundo passageiro. Nós não somos proprietários nem sequer do corpo. A morte vem consumir o nosso corpo físico. Nem o corpo físico a gente leva, menos ainda a posse dos bens materiais. E a gente só leva uma consciência livre da maldade, dos vícios, das mazelas, ou também uma consciência culpada, cheia de ressentimentos, de ódio, de vingança, de remorsos, cheia de vícios. E aqui, quando o Evangelho nos fala, bem-aventurados que choram, que serão consolados, bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que dele é o reino dos céus. Não está dizendo que o sofrimento é sinônimo de evolução, não é. A gente não evolui no sofrimento. Quando você vê alguém num leito de dor sofrendo, né, penando, entre aspas, você fala, nossa, esse vai para o céu. Bom, só se for do parato da boca, que é o céu da boca. Ou se é também do céu da boca do leão, da onça. Porque a condição intrínseca que é céu, que é um estado de consciência plena e de felicidade, este não vai. Porque o sofrimento não é evolução. A gente não evolui, a gente não cresce no sofrimento. O sofrimento é expiação. O sofrimento é possibilidade de você se ver livre daquilo que está preso ao passado. Todos nós que estamos aqui agora, estamos presos ao passado. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós ocupamos o passado, é no presente que você se ocupa do passado. Aquele pensamento que bateu em você agora, e nossa, e ontem, nossa, eu não poderia ter feito aquilo, mas acabei fazendo. E aí começam os ressentimentos, os remorsos, as culpas. E aí a gente passa a perceber que todos nós aqui, estamos aqui neste presente momento, passando por situações provacionais e expiatórias. A expiação é uma prova concernente ao passado. Expiação é isso aqui, ó. É tudo com relação ao passado, que ficou mal feito, não foi bem elaborado, está cheio de nódias, certo? Nós impregnamos nossa consciência dos erros, do vício, da maldade. Isso fica conosco, esses empreendimentos. Esse patrimônio nos pertence, não pertence a outro, é nosso. Portanto, que estamos aqui hoje, passando por processos expiatórios concernente a um passado delituoso e sofrendo as provas concernente ao futuro. Porque uma coisa é certa, o passado não tem jeito de mexer, diz Jesus. Aquele que é tomado o arado, não olheis para trás. Então, quer dizer, aquele que se percebe que está numa existência agora e começa a ter uma atitude, começar a pensar, quantos erros eu já cometi. Ah, se eu pudesse passar uma régua, passar uma borracha. A gente não muda o passado. O futuro não existe. Embora podemos prevê-lo, mediante as estatísticas, as probabilidades estatísticas. Podemos prevê-lo, mas nem sempre a previsão acontece.
Toda previsão é para não deixar acontecer. Quando nós temos uma previsão, não quer dizer que vai ter que suceder. Não. Se nós temos uma previsão, é para que a gente evite, que a gente não deixe acontecer. Michel Nostradamus, quando ele fez a sua última centúria, a 20ª centúria, mandando para o seu filho, ele disse: filho, tudo que até então eu lhe predisse, pode e pode não acontecer. Vai depender da história dos homens. É como os homens escrevem a sua história. Então, quantas vezes nós estamos aqui e a gente esquece que o futuro ainda não existe. E Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o hoje o seu mal. Então, a nossa maior preocupação é com o momento, é agora. E ficar, nossa, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse, se você pudesse. Quando você pôde, você não fez. Agora, você quer ter uma nova oportunidade, você vai ter que trabalhar para ter uma nova oportunidade. E quando essa virá? Na medida em que você galgar essa caminhada. Por isso que é disso, pedir, obtereis. Mas o pedir aqui não é a verbalização, não é a reza, não é a recitação. O pedir aqui é atitude, é ação, é trabalho, é pegar a charrua, é pegar a enxada, é pegar o arado e trabalhar. O apóstolo Tiago, em suas cartas, ele já dizia: prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras. Então a fé, que nós tanto falamos dela, é atitude. Mas é uma atitude você desalojar de dentro de você toda a força que você possui. Porque todos nós somos dotados de forças. Todos nós. Só que nós não mobilizamos essas forças. A gente sempre quer que a coisa venha de fora para nós. A gente sempre quer favores. A gente sempre quer rezar. Reza não funciona. Reza não funciona. Pergunta 479 do Livro dos Espíritos. Colocou que Deus assiste muito mais àqueles que obram do que àqueles que se limitam a pedir. Oração verdadeira é a atitude, é a mobilização das forças das quais nós possuímos e nós desconhecemos essas forças. Foi por isso que Tiago disse: prova a sua fé sem obras, prova. Porque eu, Tiago, vou provar a minha pelas minhas obras. Tiago, então, retrata de que fé é atitude movedora. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Direis a este monte: passa daqui para Corá, esse monte passará. Mas o monte aqui não é no sentido literal da palavra monte, que é a serra. Não. Monte aqui é aquilo que você depara no seu dia a dia, que é dificuldade para você. Quantas dificuldades nós possuímos em nossa vida hoje? Que parece uma montanha que você tem que subir para poder superar. Quantas dificuldades que nós vivemos hoje no dia a dia. Vivemos dificuldades com o cônjuge, quer dizer, o marido, a esposa, com os filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Vivemos entre dificuldades. E uma das maiores dificuldades que talvez nos atrapalham muito mais é a soberba. É o orgulho mesmo. Se tem uma chaga em nós, que é uma ferida de um tamanho que não fecha de jeito nenhum, chama-se orgulho. No livro Obra Póstuma do Sr. Allan Kardec, 22 anos publicado depois da sua morte, pela Amélie Baudet, sua esposa, lá tem um capítulo especial que fala do orgulho e do egoísmo, onde coloca que o orgulho é justamente a exaltação de nossa personalidade. É a nossa personalidade exaltada diante das circunstâncias, diante das pessoas. E quando nós exaltamos essa personalidade, a gente cega, porque o orgulho cega.
O orgulho não nos deixa perceber as coisas do espírito, da alma. Ele só nos faz perceber as coisas do mundo mundano, esse mundo de coisificação, esse mundo puramente material, que a gente não leva nada. A gente chegou aqui sem nada, nem a roupa do corpo a gente tinha. Ou você chegar de roupa. Nós chegamos aqui nu, peladinhos. E muitas das vezes a gente pretende partir e já perde até a família, né? Ó, quando eu morrer, me põe o melhor vestido. Pega aqueles badulaques, tudo que está na gaveta lá, aqueles corais, pulseira, brinco, põe tudo em mim. Ó, põe em mim o paletó, o terno, a gravata e põe aqueles brochinhos que a gente usa no dia a dia, né? Põe o relógio. A gente quer voltar para uma condição na qual isso não vai entrar. Então, é uma vida de ilusão. É uma vida que muitas vezes sofremos, porque a gente não consegue adquirir aquilo que nós almejamos. Estou doido para trocar meu carro do ano, porque o meu vizinho trocou, olha. E eu sou melhor do que ele. E eu não consigo. Aí vem as frustrações do dia a dia. Aí vem as frustrações, vem a ansiedade, vem a angústia, vem as depressões. Quantas depressões nossas são oriundas de fatores de não aquisição das coisas valiosas, materialmente falando, que nós não conseguimos atingir, nos sentimos fracassados. E a gente então começa a culpar a Deus. Né? Por que eu não tenho? Por que eu não mereço isso? Por que não vem para mim? Por que só vem coisa ruim para mim? Ô filho, Deus não manda nada ruim para você. Somos nós que elegemos as coisas ruins para nós. Somos nós mesmos. Nós é que estamos elegendo para nós mesmos as coisas ruins quanto as coisas boas. A cada um segundo as suas obras. Ele já disse. A cada um segundo as suas atitudes, o seu modo de pensar, de viver, de falar, modo de agir, as ações do dia a dia. Então, é preciso perceber que aqui, para terminar essa fala do Evangelho segundo o Espiritismo, quantos homens caem por sua própria culpa? Que não é culpa de ninguém. Quer culpar o governo, quer culpar as autoridades do poder público, quer culpar a Deus, quer culpar os espíritos, quer culpar o esposo, a esposa, os filhos. Quantos são vítimas da sua imprevidência, e do seu orgulho e da sua ambição? Nós não somos criaturas previdentes. Nós temos que ser pessoas previdentes. E sermos previdentes é saber o que é bom para nós, o que não é bom para nós. Quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mau proceder e por não ter sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de uma vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Vai eleger alguém para poder namorar? Vai. Então, eu vou namorar ele. Bonitão, saradão, olha só. Olha que corpão. Bonito. Eu até fiquei sabendo que ele é dotado também. Vai eleger ela. Nossa, que formosura. Vai pelo corpo. Essa sim. Pela beleza, pela estética. Eu até fiquei sabendo que ela é filha de família muito rica. Eu vou me arrumar. Isso é casamento de negócios. Isso não é matrimônio. Eu sempre falo o seguinte: na hora de eleger alguém para casar, ela ou ele, não elege o mais bonito. Sabe por quê? Porque a beleza acaba. Faça o contrário, elege o mais feio.
e a mais feia, porque a feiura aumenta e o lucro é teu. Estão vendo que aqui que o cálculo de interesse puramente material levou você a ter uma atitude que não foi a melhor? Aí você cai em aflição, aí já acaba o casamento, que nunca houve um casamento. O casamento é entre almas, não se casam corpos, os corpos se acasaram. O casamento é união de almas, de espíritos, é união de sentimentos, não é união de interesses, não é união de posses, de posições socioeconômicas, políticas e sociais. Portanto, que temos que prestar atenção quantas dissensões e funestas disputas que teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as suas más tendências. Quantos pais relaxados como pais, que não delimitaram para o filho, não pôs limite no filho. O pai tem que ensinar limite. Quantos filhos nossos que são sem limites? Não põe limite hoje, amanhã a sociedade põe lá fora. A sociedade não admite, entende? Então, quantos pais têm filhos desgraçados, entre aspas, né? Porque não delimitou, não ensinou a noção de limite, até onde ele poderia ir e deveria parar, para não avançar o espaço do outro. Vêm as consequências mais cedo ou mais tarde. E aí ficamos aflitos. E aflitos muitos de nós ainda somos. Mas bem-aventurados aflitos são aqueles que sabem porque sofrem, aceitam porque redimem. A redenção é você aceitar que você é causa e objeto do sofrimento. E além da redenção, a resignação. A resignação é a ação de você ressignificar as atitudes, quer dizer, novas atitudes. Novas atitudes. É o homem novo, no dizer de Paulo de Tarso. Despir o homem velho que há em nós e vestir o traje do homem novo que nós trazemos em nós. Então, meus amigos, a lição de hoje, quando nos fala que realmente, muitas das vezes, na hora das aflições, o nosso apelo a Deus vale muito mais a atitude das nossas redenções, da nossa resignação, do que o blá blá blá, do que a simples recitação da boca para fora, onde o coração não tomou parte. Portanto, que é preciso que na hora de perceber das aflições, que nós possamos voltar para dentro de nós mesmos e admitirmos de que nós estamos sofrendo, porque nós somos a causa desse sofrimento. E trabalhar para poder mudar. Porque se a gente não trabalhar para mudar, as coisas não mudam. Porque nós somos co-criadores em plano menor. Nós co-criamos com Deus. Deus cria e nós com Ele co-criamos. Então nós somos co-criadores em plano menor. Nós temos que trabalhar para a consolidação da obra de Deus. Então, meus amigos, encerrando aqui, façamos nós uma reflexão, cada um de nós, que nós precisamos mudar algumas coisas em nós. Algumas coisas que não estão soando bem. E é o seguinte, se você não está gostando daquilo que está chegando para você, começa então a mudar o que você está mandando, porque a nossa vida é como um eco. Aqui, ó, eu estou falando, a minha voz está reverberando nas paredes dessa casa, ela está indo e voltando. Isso chama eco. Assim são as nossas atitudes. Tudo que eu faço é a mim mesmo a quem estou fazendo. Então, se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, é hora de começar a mudar do que eu estou emitindo, fazendo. Tá bom? Agradeço o carinho e a atenção de todos, desejo muita paz, muita alegria, muita luz na vida de cada um de vocês.
aos nossos amigos internautas, nosso muito obrigado pela participação. Obrigado.